Fala pessoal, Thiago na área e hoje eu vou responder aqui um vídeo do Titi, o Titi da Solosfera. Ele fez um vídeo que é falando por que é RPG, solo é RPG. E é um assunto bem interessante para a gente discutir, porque muita gente que não conhece RPG solo já começa pensando assim, já vem... E vamos falar um pouquinho sobre isso então. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que houve numa época, né, começou até antes do RPG mesmo vir para o Brasil, a gente tinha os livros-jogo, né? Livro-jogo tinha da Marquês Saraiva, do Steve Jackson e Ian Livingstone, tinha a série de jogos dele, tinha outros também, e na época... Quem começou a jogar RPG, e eu me incluo, começou jogando esses jogos e com o tempo foi se vendo que algumas características do RPG na mesa acabam sendo muito únicas e que não tem como replicar num livro-jogo. O livro-jogo, até para ser mais interessante, ele precisa ter um limite de escolhas, né? Então, assim como um jogo digital também, tem que ter programado, né, para te dar todas as opções. Então, se falou muito, se discutiu muito sobre isso. E eu acho, aí é bem opinião, bem opinião, é que a gente acabou criando um preconceito desde aquela época com base nisso. A gente começou a colocar que o elemento mais importante para ter um RPG mesmo em si, seria ter mais jogadores e ter um mestre e os jogadores, né? Passou-se a falar sobre isso, né? A colocar o lado em que tu tem várias pessoas participando do jogo como uma característica implícita do RPG. O que, se tu começar a pensar bem o que é RPG, tu vê que não é bem isso. Isso é algo que rende, isso é algo que faz com que o RPG possa fluir de uma forma em que foi estabelecida, mas isso não define o estilo do jogo. Se a gente começar a se prender bastante nesses conceitos dos primeiros RPGs, a gente não sai do lugar. Então, inclusive, os RPGs mais inovadores são aqueles que começam a sair para os lados, né? A sair da caixa. Então, por isso é tão importante a gente experimentar e até ver, ó, eu fiz isso aqui, bem, acho que ele não é mais um RPG a partir daqui, mas eu fiz, eu não me prendi àquele limite, né? E às vezes a gente faz isso e a gente enxerga o quanto aquilo ainda tem aquela experiência de RPG. E aí entra a questão do solo. Vou contar minha experiência mesmo, minha própria experiência. Eu era um desses que falava que livro-jogo não é RPG. E ainda acho que, dentro da minha definição atual, ele não se enquadra muito bem. Pode se enquadrar, mas não se enquadra muito bem. Mas este mesmo preconceito foi o que eu fiz, que foi o que ocasionou que, quando eu vi formas de jogar RPG, jogar D&D, jogar qualquer outro sistema de forma solo, o meu primeiro impacto foi não deve dar certo isso. E eu estava bem errado. Tu começa a perceber que existem formas de automatizar esse papel do mestre. E tu começa a ver que tudo aquilo que é necessário, é humano, a sensibilidade humana que o mestre precisa ter, tu consegue ter mesmo jogando. Basta ter regras que te ajudem a usar isso. Basicamente, o teu inconsciente que está narrando para ti. E isso explodiu minha mente. Eu vi que dava para fazer jogos muito interessantes e comecei a notar o quanto todos os RPGs modernos já estavam caminhando nessa direção. Então, eu acho que isso é o futuro, eu acho que isso é a forma que todo mundo vai começar a jogar RPG. Não que não vai existir jogos com mestre, mas os jogos com mestre seriam a exceção.
seria uma forma de jogar RPG. Teria os sistemas para isso, e aí a gente ia ver também uma evolução no papel do mestre, né? O papel do mestre, como eu citei antes, o mestre é um jogador, né? Então a gente vai ver mais o mestre como um jogador mesmo. Mas então, afinal, o que é RPG? RPG, na minha definição, é basicamente um jogo de escolhas narrativas. Então é um jogo em que tu vai fazer escolhas baseado exclusivamente na história. Quando tem um jogo em que o objetivo é ganhar de forma mecânica, estratégia, tática, o jogo passa a ser aquele e a narrativa passa a ser o segundo plano. Logo, ao meu ver, isso não é RPG. Né? Então é quando as escolhas que tu pode fazer durante o jogo tem a ver com a história. Não necessariamente com o papel do teu personagem. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, que é outra treta. Então, se essa é a definição de RPG, um jogo pode ser solo sim, porque tu pode ter uma história de um personagem só, tu pode ter história... se o RPG solo permite que tu possa fazer escolhas narrativas, então ele é um RPG. Mas não me leva a mal, eu adoro o elemento colaborativo do RPG. Um grupo de amigos sentado na mesa conversando. Não agora na pandemia, né? Só que o que acontece? Quando eu jogo RPG solo, eu tenho uma experiência toda, exceto essa da colaboração em conjunto. Logo, eu posso dizer que aquilo é o RPG. Se eu começar a dizer que eu preciso ter mais gente para jogar RPG, aí eu tô mudando inclusive o conceito de jogo. E aí eu faço link com o vídeo do Titi, que ele compara com esportes, com futebol, que tu pode ter uma flexibilidade, tu pode jogar num campo de grama, de areia, na praia, com 7 jogadores, com 11, com 1. Tu pode, né? Então, por causa que existe essa flexibilidade, é que faz com que não seja apenas um mesmo jogo, e sim um estilo de jogo, né? E isso traz toda essa variedade que a gente tem. Senão a gente vai estar todo mundo só jogando o mesmo jogo. E me desculpa, eu não quero. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. O pessoal recebeu bem o vídeo anterior, então acho que eu vou fazer mais vídeos desses. Foi relativamente fácil fazer ele, né? Apesar de que eu tava falando um vídeo de 9 minutos, que na verdade eu levei mais horas do que uma live, né? Mas vamos ver se eu consigo agilizar esse processo aí e fazer mais vídeos para vocês. Então tá, quero agradecer a todo mundo, lembrando do nosso Apoia-se, tá na descrição do vídeo, e aqui tá passando também o nome de todos os apoiadores do nosso Apoia-se. Então, meu muito obrigado para cada um de vocês. Sem vocês a gente não ia estar aí produzindo tanta coisa. E é isso aí, agradeço a todo mundo e falou!